Olá, quinto ano. Hoje, segunda-feira, dia 21 de junho, estamos na semana junina, né, na semana, né, da festa de São João, né? Então, vão ter 2 dias, né, que vocês não terão aula, né, que são o quê? O dia 23 e o dia 24, né, que correspondem à véspera e ao dia de São João, né? Então, desde já, né, quero pedir a vocês, né, se conscientizar vocês para tomarem cuidado, né, os devidos cuidados, né? Lembrando que a pandemia ainda não acabou, tá certo? E hoje, o que nós vamos falar de ética, às vezes é até engraçado a gente utilizar essa palavra. Se a gente pegar a Constituição, que é o documento do nosso país, onde estão todos os nossos direitos e deveres, a gente vai ver que tem deveres, né, que são assim absurdos, né, para a gente poder fazer. E tem direitos que a gente lê e a gente até ri, porque a gente se pergunta se realmente aquela lei existe, né? Porque assim, são tantas palavras bonitas, né? E a gente vê que o nosso país tem sérios problemas, né? Então, eu comecei isso aqui. Direitos básicos dos cidadãos. Vocês estão vendo aí um monte de interrogação. O que é que isso quer dizer para a gente? Às vezes, a gente até desconhece os nossos direitos. E isso acontece por conta da organização histórica, né, do nosso país, né? Algumas pessoas, né, lutaram por muito tempo para que hoje a gente tivesse alguns desses direitos. Só que o que é que acontece? Muitas vezes só está no papel, né, esses direitos. Quando a gente vê lá no papel que a gente lê, por exemplo, se vier uma pessoa de outro país e lê e diz assim, menino, olha, o Brasil ele é um país sem problemas, é um país sem nenhum defeito. Menino, olha, no Brasil o negócio realmente funciona. Mas quando a gente vai para a realidade, muitas vezes é bem diferente, né? E a gente ainda só tem esses direitos por questões de lutas, né, de conquistas, que isso não se deu, esses direitos não se deram tão fáceis não, tá? Então, a gente começa falando sobre um dos direitos que todas as pessoas têm. O direito à educação, né? E o direito, todo mundo tem o direito a uma educação pública e gratuita, tá? Então, por exemplo, uma criança, ela vai se matricular numa escola e, de preferência, aquela escola que seja mais próxima da casa dela deve ter uma vaga para essa criança. Mas isso nem sempre acontece, né? Muitas vezes as escolas estão lotadas e não tem vaga, né? Então, toda criança, toda adolescente tem o direito, né, a estudar e até os adultos mesmo. Inclusive, hoje em dia existe a educação para jovens e adultos, né, que é justamente para aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de estudar, né, aqueles adultos, inclusive até aqueles que não que estudaram, por exemplo, até o quinto ano, até o terceiro ano, e até aqueles mesmo que não sabem ler. Então, essa educação de jovens e adultos é mais voltada para esse público, não é? Muitas vezes, nessas escolas, não tem professor, não tem material, né? Agora, veja só, é até um absurdo a gente. Então, algumas vezes, né, faltam materiais também para trabalhar com os alunos. E a gente está vendo, né, que agora na pandemia, eles foram bastante afetados, né, já que as aulas
presenciais não voltaram ainda por completo nessas escolas e alguns não têm acesso à internet, né? Mas a educação é um direito de todos, então não é certo uma escola negar, né, a matrícula a um determinado aluno, certo? Então, outro direito à saúde, né? A pandemia, ela veio e piorou o que já não estava muito bom, né? Por exemplo, a questão da saúde em nosso país, né? Aqui no Brasil, nós temos vários problemas nessa área da saúde, né? Não tem contratação de médicos, né, de enfermeiros suficientes por parte do governo. Algumas vezes a gente precisa de um atendimento que não tem, né? Não tem, ou não tem um profissional daquela área, ou não tem a máquina para fazer o exame, ou não tem medicamento, né? Então, é um dos problemas, né? E a pandemia só piorou ainda, isso, só piorou mais ainda, né? Se a nossa saúde pública, ela já tinha alguns problemas, então agora, né, que os hospitais estão lotados mesmo, inclusive foram abertos, né, alguns hospitais de campanha para poder atender a quantidade, né, de pessoas que a gente sabe que ainda estão, né, nos leitos de UTI. E ainda bem que a vacina está chegando para ver se melhora, né, ver se diminui esse caos, né? Mas só vai diminuir se cada um fizer a sua parte, né? Se as pessoas elas se conscientizarem, né? Continuarem tendo os cuidados, né? Usarem a máscara, o álcool, né? E tudo mais. Direito à moradia. Se você vê em algum lugar assim, direito à habitação é o quê? Todas as pessoas têm o direito de ter um lugar para morar. Todas as pessoas têm o direito, né, de ter um lugar para morar, né? Então, isso é habitação. Mas a gente ainda vê muitas pessoas sem teto, né? Muitas pessoas que moram nas ruas, né? Moram embaixo de viadutos, né? Embaixo das pontes. Pessoas também que moram naquelas palafitas, né? Que são aquelas construções que ficam nos rios, né? Aquelas construções que eles utilizam madeira, muitas vezes utilizam papelões, né? Para poder forrar suas casas, né? E é um tipo de habitação que, infelizmente, não é o ideal para uma pessoa, né? Nós temos também direito à segurança, né? Então, existem policiais, né? Por quê? Para que eles possam nos proteger, né? Para que eles protejam a sociedade, né? Então, a segurança é um direito nosso. A gente sabe que, infelizmente, a violência ela não para de crescer, né? Mas também, né, nós pagamos muitos impostos aqui no Brasil. Tudo que a gente compra, uma parte daquele valor é imposto, então esse imposto ele vai, né, para algum serviço público, ou deveria ir, né, para algum serviço público desse, né, para que a população seja atendida, né? E a gente vai ver agora o mais engraçado de todos: direito aos transportes. Quais são os transportes públicos que nós temos? O ônibus, o metrô, aqueles ônibus maiores, né, que são os BRT, que são os BRTs, né? Então, esses ônibus vivem lotados. Essa foto aí é uma imagem antes da pandemia, né? Então, sempre lotados, né? E agora com a pandemia já tiveram várias discussões, né, sobre isso, por quê? Fecharam vários locais públicos. Mas os ônibus continuam cheios, né? Então as pessoas, elas, mesmo com máscara, mas elas ainda estão nessa situação aí. E aí a gente tá vendo que não tem distanciamento nem de 1 metro, não. Não, aí não chega nem a meio metro, chega nem a 50 centímetros.
né? As pessoas ficam uma por cima das outras, né? Tudo muito próximas. Então, só faz piorar. Não era para ser assim, mas infelizmente é. Direito à assistência social. Direito à assistência social, que é o cuidado com as pessoas, naquelas pessoas que estão principalmente mais necessitadas, né, na sociedade. Então, a assistência social, né, devem ter os idosos, as pessoas com necessidades especiais, as gestantes, né, devem ter todo o cuidado, né, devem ser atendidos em suas necessidades. Apesar de nem sempre ser assim, né? A gente sabe que ainda tem muito que melhorar as leis do nosso país. Direito ao lazer, quando a gente fala em lazer, quando a gente fala em lazer, a questão da distração, né, do descanso, todas as pessoas precisam de um momento de descanso, de um momento de descontração, né? Então, tem vários tipos de lazer. Tem esportes, tem passeios, né? A gente sabe que agora com a pandemia mudou um pouco essa questão do lazer, mas saneamento básico, que é o quê? Água encanada, a coleta de esgoto e de lixo, né, para poder oferecer condições para que as pessoas tenham saúde, né? Então, atividade de casa, no caderno, dos direitos citados durante o vídeo, quais você considera mais importantes? Né? Quais são aqueles direitos que vocês têm como os mais importantes, certo? Segundo quesito, no bairro onde você mora, qual serviço, né, qual dos direitos que nós temos como cidadãos, você acha que poderia melhorar? Você acha que poderia melhorar o quê? A educação, a saúde, saneamento básico, a assistência social, os transportes, né? Então, qual você acha que poderia melhorar? Aquele que você acha que poderia melhorar bastante, né? Então, vocês podem pausar o vídeo, tá certo? Para copiar. E hoje a gente fica por aqui, ó. Beijo para vocês e até a nossa próxima aula.